Esta semana promete ser movimentada em Brasília. Na próxima terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assume a presidência do TSE e comandará o tribunal durante as eleições em outubro. A Yasmin Costa está ao vivo em Brasília. Yasmin, quais as expectativas para essa posse e para o mandato do magistrado? Oi, William, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. A expectativa para essa cerimônia de posse é que ela reúna um grande número de autoridades. A assessoria do ministro Alexandre de Moraes confirmou que pelo menos 2.000 convidados foram convidados, né, para essa cerimônia que vai acontecer amanhã, na terça-feira, lá no Tribunal Superior Eleitoral, quando Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE e terá ao lado dele como vice o ministro Ricardo Lewandowski. A expectativa é que Alexandre de Moraes reúna ali nessa cerimônia de posse integrantes do Executivo, do Legislativo e até do próprio Judiciário. Ele foi pessoalmente, ao longo da semana passada, entregar o convite ao presidente Jair Bolsonaro, que sim, confirmou que deve comparecer a essa posse ao lado do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Há uma expectativa com relação à ida na cerimônia do candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda não há essa confirmação. Um outro ex-presidente que também confirmou que vai é o ex-presidente Michel Temer. Vamos lembrar fazer um pouquinho dessa retrospectiva de Alexandre de Moraes. A gente sabe, a gente acompanha nos noticiários, Alexandre de Moraes é um nome ali dentro do Supremo Tribunal Federal que sempre está em evidência. Ele é um ministro que comanda alguns inquéritos, assim, muito vistos, assim, nos noticiários, vamos dizer assim. Ele é o relator do inquérito das fake news, das milícias digitais e aquele, inclusive, que cuida do ataque hacker lá no Tribunal Superior Eleitoral. Todos esses inquéritos tem como alvo ali o presidente Jair Bolsonaro e aliados do presidente da República. Antes mesmo de tomar posse, Alexandre de Moraes já deixou claro que vai priorizar ali um mandato focado no combate à desinformação, notícias falsas, menos notícias falsas circulando, tentar diminuir a animosidade dos candidatos durante o pleito eleitoral, que a gente sabe que conforme vai se aproximando as eleições, os ânimos ficam mais exaltados. Ele tem defendido essa bandeira, inclusive já recebeu alguns parlamentares, alguns candidatos lá no Tribunal Superior Eleitoral que apresentaram um manifesto pela paz nas eleições. Ele disse que vai fazer um grupo de trabalho dentro do TSE, inclusive pediu ajuda da sociedade como um todo para que denunciem irregularidades com relação às eleições desse ano. Ou seja, ele vai pautar ali, como ele mesmo disse, o seu mandato no Estado Democrático de Direito e na garantia nas garantias constitucionais, tentar manter as garantias constitucionais. A gente vai acompanhar, né, essa cerimônia de posse na próxima terça-feira. Também na próxima terça-feira começa, né, a campanha eleitoral efetivamente. Então, o cenário político, o cenário do judiciário, da corte eleitoral já está agora se articulando para reta final. A eleição de outubro está aí, menos de 50 dias para a gente começar mesmo a votação dos candidatos que estão concorrendo a alguma vaga esse ano. Lembrando, Yasmin, que o próprio TSE já colocou na sua página, né, chamando a posse do ministro Alexandre de Moraes para o dia 16, terça-feira, às 19 horas, também avisando que o YouTube vai transmitir, a Jovem Pan vai cobrir, as emissoras como um todo vão acompanhar. Agora, o Miguel Daúde, deixa eu falar com o Daúde, muito boa tarde, um feliz Dia dos Pais para você. E existe a expectativa para a fala do novo presidente do TSE. Esse pronunciamento, ele pode gerar um certo desconforto, né, para os presentes em função de toda a polêmica ao longo desses anos. Boa tarde, William, boa tarde, Yasmin, bom Dia dos Pais para você. Não tenha dúvida, essa eleição, ela colocou em evidência o Tribunal Superior Eleitoral, né, se nós olharmos as estatísticas, né,
do tribunal, nós percebemos que ele nunca teve em evidência tão alta como está agora. E a expectativa da fala do ministro, ela é muito esperada. Por quê? A gente sabe que existe um esgarçamento, né, da relação com o Tribunal Superior, né, em função aí do Executivo, Legislativo. Existem acusações, existem discussões, né, bate-boca pela imprensa, e isso tudo chama muita atenção, né? Então é uma posse muito esperada. O que se comenta é que Alexandre de Moraes, ele será, né, um presidente que não vai deixar para fazer para depois, né? Tudo que tiver de errado ele vai tomar as providências nesse sentido, inclusive segundo informações que existe um entendimento, né, entre os poderes para não tocar aí gasolina nessa fogueira, mas é muito esperado, William.